Oi, gente. Bom, eu faço esse vídeo dedicado às pessoas que sempre me acompanharam na televisão, no programa Barros de Alencar. Como vocês sabem, ele partiu, né? Isso me comove grandemente porque minha vida, minha adolescência foi no programa de televisão do Barros de Alencar. E eu faço esse vídeo mais para responder às pessoas que me acompanhavam na televisão e que viram os meus vídeos do programa postados no YouTube. E é muito interessante fazer esse vídeo depois de tantos anos, né? Porque na verdade no programa de televisão ali no Barros de Alencar, como era um concurso do Michael Jackson, dos covers do Michael Jackson, quase ninguém sabia aí da minha trajetória até chegar ao programa, né? Pouco eu falava, era bastante tímida e assim, não era o perfil do programa, né, conversar muito com os dançarinos, mas eu queria dar uma satisfação para aquelas pessoas que postam, que lembram de mim no programa e que sempre estiveram ligados, né, no canal naquela época, uma época muito interessante da minha vida, uma época muito divertida. Eu digo que eu passei a adolescência mais divertida que uma pessoa pode passar, muito saudável, sem vícios, né? Sem me desgastar demais, mas me divertindo naquilo que gostava de fazer. Então eu venho aqui fazer esse vídeo para vocês porque uma pessoa me alertou quanto a isso, né? Uma pessoa chegou e falou: mas ela não responde, será que ela morreu? Como é que ela está? Né? Eu estou sim um pouquinho mais velha, né? Um pouquinho mais gordinha, né? Mas estou aqui ainda, né? Bom, deixa eu contar para vocês um pouquinho da minha história, né? Como Maica Jeca, né? Como Lúcia Santos. Bom, eu comecei aos 14 anos, 13 para 14 anos, na verdade, foi um ano antes em que eu me encontrei aí com o Michael Jackson. Na verdade, com o Michael Jackson fazendo aí uma carreira solo, né? Porque eu acompanho o Michael Jackson desde os 5, 6 anos de idade, quando ele fazia parte dos Jackson 5, né? Eu e meus irmãos sempre dançávamos em frente da televisão, assistindo os desenhos Jackson 5, dançando as músicas do Michael Jackson, que tocava nas rádios AM na época, no programa Silvio Santos, que era radialista, no programa do Algeres Barbiero, do Eli Correia, também do Barros de Alencar, que era radialista na época. Então, eu acompanho esse cantor e admiro esse cantor desde criança, né? Mas foi aos 12, 13 para 14 anos que eu me deparei com Michael Jackson em carreira solo, né? Desde o Off the Wall, né? De 79, acredito, né? Que eu tinha 9 anos de idade, que ele começa aí a cantar um pouco mais sozinho, né? E depois, em 84, né, 83, 84, com o Thriller, né? Nessa época em que ele, um ano antes, né, dele lançar o Off the Wall, eu fiz uma escolha, logo desde criança, pedindo para minha mãe me colocar numa escola de inglês, né? Porque desde os 6 anos de idade, porque minhas irmãs mais velhas não tinham contato com a língua inglesa, eu sempre gostei, né, da língua inglesa, é um idioma que me atrai bastante. Então, em casa era uma coisa assim, nós não éramos pobres, mas éramos assim,
carentes de algumas coisas, né, que outras pessoas tinham oportunidade de ter. Meu pai foi embora muito cedo, então eu quase não tive contato com o meu pai, mas naquela época minha mãe, ela falava assim pra gente, falava, mas minha mãe tá viva, graças a Deus, né, que acompanhou toda essa fase minha também, mas ela falava assim, eu vou dar o colégio e vou dar datilografia para vocês, e vocês aí se viram no mercado de trabalho, né? Mas quando chegou na minha vez, eu falei para ela, mãe, faz diferente comigo, me dá o colégio, me dá um curso de inglês, né? Então, aos 8 anos de idade eu entrei num curso de inglês, né? Aos 9 anos de idade eu já conseguia falar a língua inglesa, aos 14 anos eu já era fluente em língua inglesa, aos 15 anos eu já fui convidada a dar aulas de língua inglesa, né? E muitas vezes me solicitavam para dar aulas particulares, alguma coisa assim. Mas foi nesse momento que eu conheci o Michael Jackson, e aí curtindo as músicas, estudando as músicas dele, sempre sendo muito admiradora do Michael Jackson, eu comecei a dar os meus primeiros passos, né, dentro de casa, imitando o Michael Jackson, quando ele começou aí no 83, 84 a lançar os videoclipes. E com os videoclipes eu assisti os videoclipes, na verdade, uma memória fotográfica que eu tinha, porque eu vi o vídeo uma vez só, e aí eu conseguia copiar os passos, né? E, como eu disse para vocês, não desprovida de algumas coisas em casa, não tinha como gravar os vídeos, né? Então eu esperava esses vídeos se repetirem em programas como Super Special, por exemplo, programas como é agora a MTV, né? Programas de videoclipes que tinha na TV Bandeirantes, ou mesmo na TV Record, na TV Manchete, alguma coisa do tipo. E aí eu, assim que os vídeos apareciam, pronto, afastava os móveis e vamos dançar Michael Jackson, né? Naquela época bem magra, bem leve, né? Então é muito mais fácil. E aí eu acabei, né, dançando, pegando e sempre imitando em casa. De repente meu irmão disse para minha mãe, olha, tem um salão de baile aqui, nós falava que não era balada, né? A gente falava que era um salão de baile, uma discoteca, alguma coisa do tipo. E meu irmão falou assim, olha, eu queria levar, vai ter um concurso de Michael Jackson lá na Cris, né? Que é um salão de baile que tinha aqui na Zona Leste. E ele pediu para minha mãe me levar, né? Falou assim, olha, eu queria levar a minha irmã para ir e tal, não sei o que. Aí minha mãe falou, olha, à noite não, porque ela não tem idade, né? Mas você pode levar na matinê. Ele falou, não tem importância, a matinê vai ter o concurso do mesmo jeito. E aí meu irmão me levou nesse concurso e assim, me senti super, assim, feliz, né? Porque eu falei, vou mostrar alguma coisa que eu faço em casa. Pode ser, ou deve ser algo interessante. Então eu falei, eu vou fazer isso, né? E quando eu cheguei no baile e tudo, né? Eu tinha uns colegas que eram colegas do meu irmão e aí frequentavam a minha casa, né? E eles falaram assim, nossa, você trouxe a sua irmãzinha? Meu Deus, tem 20 caras aí e eles vão perder, né? Eles brincaram dessa forma, mas claro, ninguém levou a sério, nenhum de nós, né? Mas quando chegou o momento em que eu tive que entrar no palco, um palco alto, né? Eu via as pessoas lá embaixo prestando atenção e tinha um telão atrás de mim, né? Tinha um telão e aí eles começaram o concurso. Eu fui uma das que se apresentaram, né? Quase por último, porque eu era uma menina, era uma adolescente de 13 anos e aí era uma coisa a se prestar atenção, né? Acho que as pessoas pensavam dessa forma. E aí eu dancei. Quando eu comecei a dançar o Beat It, né? Quando eu dancei essa música e chegou no refrão da música, o interessante é que as pessoas começaram a gritar, a pular, começou uma euforia muito grande na plateia. Eu falei, nossa, o que deve estar acontecendo, né? Será que
eu fiz alguma coisa errada ou fiz alguma coisa surpreendente, não achava isso. Mas quando eu me deparei, quando eu me dei por mim, o telão tinha sido ligado justamente na hora do refrão, em que eu fazia exatamente sincronizado os passos do Michael Jackson. E de forma sincronizada com o vídeo, porque o vídeo estava na minha mente e eu tinha exatamente o tempo, né, dos passos. Não contava isso era muito intuitivo, né? Isso não era nada contado, mas era bem intuitivo. E isso aconteceu. Enfim, ganhei o concurso, né? Ganhei de 20 rapazes. Eu era a 21ª. Então, isso, eu fui para casa toda feliz e tive um prêmio em dinheiro, né? Dei para minha mãe. Minha mãe falou: meu Deus, você ganhou, ganhei. Quando foi uns meses depois, me convidaram para uma festa de aniversário em família. Eu fui e, claro, não podia faltar um Michael Jackson, né? Na discoteca ali, na discografia, né? Da festa de aniversário. E aí, claro, eu comecei a dançar no meio da festa, porque eu não conseguia ouvir a música e deixar o corpo parado, né? Eu comecei a dançar e minha tia falou pra mim assim: nossa, como você dança bem. E virou pra minha mãe e falou: sabe que tem um programa de televisão que tem um carinha lá que ele dança o Michael Jackson, mas não acho que ele dança muito bem, não. Mas ele tá lá 3 semanas, ninguém tira o rapaz. E lá tem prêmio, tudo, por que você não leva ela? Falou pra minha mãe. E minha mãe sempre, olha, meu pai era cantor de boate, meu pai cantava com Calbi Peixoto em boates quando era muito jovem. A minha mãe sempre foi de dançar quando jovem, né? Sempre foi de curtir bastante a vida, com bastante responsabilidade, mas curtia, né, a vida. E a minha mãe falou assim: eu vou pensar. Aí um belo dia, né, minha mãe ouvindo o programa de rádio, né, e depois ouvindo o programa de televisão, anunciou na televisão o concurso Michael Jackson, o programa Barros de Alencar. E aí eu falei pra minha mãe: lá o programa que a tia falou, né? Aí minha mãe falou: você quer ir? Eu falei assim: a senhora me leva? Ela falou assim: levo, né? Levo. Eu te levo sim, pega o endereço. Eu peguei o endereço, já tinha aí 14 anos de idade. Peguei o endereço e nós fomos, né? Ali na Avenida Washington Luiz, na época. Nós fomos lá, chegamos à porta, tinha uma fila de pessoas, assim, né? Acho que para participar do programa, não sabia bem o que fazer, né? Muito jovem também, a gente é tímido, né? A gente tem medo de perguntar as coisas quando criança, mas aí a gente perguntou como é que participava do concurso Michael Jackson, pediram pra gente aguardar que o produtor do programa vinha falar com a gente na portaria, né? E aí foi que apareceu o Alencarzinho, que é filho do Barros de Alencar, era produtor do programa na época, uma pessoa muito dócil, muito gentil, uma pessoa que eu admiro bastante também. E que ele veio falar comigo e perguntou pra mim assim, né? Ele era muito brincalhão, e ele falou: você vai imitar a Gretchen? Eu falei: não, eu vou imitar o Michael Jackson. Ele falou: mas como assim, né? Você é uma menina. Aí ele falou, eu falei: mas tem homem que imita mulher, por que mulher não pode imitar um homem? Naquela época o Boy George estava em alta, né, do Culture Club. E eu falei: olha o Boy George ele se veste assim como se fosse uma mulher, mas é um homem, né, então por que não? Né? Ele falou: então tá bom. E foi colocando os participantes, né, para dentro do estúdio e tudo. Ele falou assim: olha, conversou com o diretor do programa, né, na época era Mojica, e aí o Mojica falou assim: vamos tentar, será que isso dá certo? Ele falou assim: bom, vamos ver, faz o seguinte, se você fizer um passo que eu estou esperando até hoje, eu te coloco no programa, né? Eu vou deixar você participar, porque você é uma menina, então isso vai chocar, então eu vou deixar você participar. Minha mãe, como sempre, né, fã de Michael Jackson, também falou assim: dança o Billie Jean, né? Dança Billie Jean pra ele. E aí eu falei, ele falou: que música você vai dançar? Eu falei: o Billie Jean. Quando eu dancei o Billie Jean, que fiz um walker, aí ele disse pra mim, era isso que eu estava esperando. Me colocou no programa. E aí eu toda feliz, né? Falei: puxa, vou participar do programa. E aí participei a primeira vez do programa. Tinha o cabelo bem curtinho, tinha o cabelo preto, né? Vocês estão vendo de cabelo branco. Isso aqui é charme, viu, gente? Isso aqui não é idade, não. Eu comecei a ter cabelo branco aos 21 anos.
tá? E acho uma barata ter cabelo grisalho, né? Eu não tinjo não, tá? E o que acontece? Eu participei do programa, fiquei aguardando o horário de entrada no palco, e ali eu dancei o Michael Jackson. Dos jurados é a menina, eu vou escolher a menina, e de repente eu ganhei o concurso, né? Ganhei o concurso, e aí o que aconteceu? Eu falei, que bom, legal, né? E fui embora. Falei pra minha mãe, vamos embora, mãe, já tá tarde, tudo, né? Amanhã tem escola e tal, vamos pra casa. E o Alencarzinho me segurou e falou assim, não, você não é assim, você ganhou a competição. Eu falei, e? Ele falou, e que você vai voltar, né? Até você perder. Então é uma competição, você foi a vencedora, você vai ter que participar do programa. Na terça-feira que vem tem gravação, tá bom? Te vejo lá, tal hora. Aí eu falei, meu Deus, eu não me dava conta do que estava acontecendo. Eu só fazia aquilo por muita diversão e eu me divertia muito com aquilo, né? Então aí a minha mãe falou assim, meu Deus, então tá, sábado que vem terça-feira numa gravação, você perde, tudo bem, tá? Eu falei, tá bom. Só que eu não conseguia dançar menos, né? Não conseguia. Era uma coisa muito intuitiva, muito natural. Então o que acontece? Eu acabei ganhando de novo. E ganhei, e fui ganhando. Até que a audiência do programa melhorou nesses horários. E o Barros ficou muito satisfeito com isso, né? Eu lembro dele uma pessoa muito gentil, muito legal também. Viajei muito com ele. Me diverti muito com ele, é conterrâneo da minha mãe, os dois se davam muito bem, né? E aí eu comecei a participar do programa e a audiência aumentando em comparação aos outros programas de televisão. E foi aí que eu me dei conta do que estava acontecendo. E um momento ele falou pra mim assim, olha, nós vamos te levar pra... Como a audiência tá ótima do programa, nós vamos te levar para alguns shows na caravana, tudo bem? Perguntou para minha mãe falou, eu acompanho, né? Ele falou, olha, tem que ter uma pessoa aí, maioridade, né? Para acompanhar ela. E então, enfim, minha mãe me acompanhava, às vezes meu irmão, às vezes minha irmã mais velha, meu pai também, né? Então, foi aí que a coisa foi acontecendo. Mas enfim, era um programa de concurso Michael Jackson, né? Era um programa em que eu sabia que eu estava na sombra de um cantor, né? Que poderia ser eternizado como foi e como é, né? Como é rei do pop. Senti muito a morte do Michael Jackson, né? Recebi muitos telefonemas. Fiquei em silêncio depois dos 20 anos. Eu dancei até os 20 anos de idade, né? Ainda admiro muito Michael Jackson, né? Acompanhei todas as suas mudanças, não acredito realmente, não é porque sou fã, né? Mas é por acompanhar a carreira de um artista e perceber que não houve nenhuma intercorrência com ele desde a sua infância. Era uma pessoa que você não ouvia falar, né? Assim, que estava caído, bêbado em algum lugar, ou sabe, ele não tinha uma vida tão desregrada, ele tinha uma vida exótica, uma vida incomum, né? Por N fatores, mas não acredito de forma alguma que ele chegou a ponto de pedofilia, não, né? Não acredito que ele tenha mudado de cor, como na época falavam, que era porque era racista, aquela coisa, não, né? Vi o Michael Jackson em 96 e durante o programa, inclusive, ganhei uma jaqueta dele, né, do Beat It, uma jaqueta que alguns de vocês devem ter visto eu usar em algum programa. Recebi um telefonema dele, uma pessoa muito gentil, né, uma pessoa que nessa época já falava o inglês, né, já era fluente, claro. E então eu consegui falar com ele, né, alguns minutos, e ganhei essa jaqueta, né, ganhei uma jaqueta vinda da parte dele por intermédio do Alencarzinho.
E eu acho que pela história que ele teve, né, por eu acompanhar ele desde pequenininho, né, numa carreira de 45 anos aí, ele não conseguiu me convencer de que ele tinha uma vida maluca, né, uma vida antiética, amoral, imoral, né. Por isso eu acho que eu admiro até hoje. Hoje eu não dou mais os meus passeios. Hoje eu, aos 21 anos, entrei na faculdade, continuei meus estudos. Minha formação é de tradutor-intérprete, sou mestre em educação, estou no doutorado de estudos da tradução, então professora doutora, né? Professora de universidade. Né? Alguns dos meus alunos se deparam comigo e falam: eu conheço você de algum lugar, os mais velhos, né? Os mais novos já me viram os meus vídeos no YouTube e falam: professora, é você? Nossa, meu Deus! Então, realmente foi um período da minha vida muito divertido, um período que eu, por opção, não quis continuar, né? Eu queria realmente uma vida normal, né? Uma vida em que eu tivesse a minha identidade, né? E acompanhei outros dançarinos, né? Vejo que eles fazem um trabalho muito respeitoso, um trabalho muito bom, né? E sinto saudade, né? Das pessoas do programa, dos jurados, do Barros, sinto saudade do Vassourinha, sinto saudade do Maquito, sinto saudade das meninas que dançavam, sinto saudade dos maquiadores, sinto saudade de bastante gente. Fez parte eles fizeram parte, né, de um período da minha vida que foi muito divertido, muito interessante, que me deparei com vários artistas que hoje são bem famosos, né, ficaram também na história da música brasileira. E eu acho que é isso. Eu acho que eu devia fazer esse vídeo para vocês falarem: olha, ela tá aí, ela existe ainda, né? E olha como ela está bem, né? E realmente foi uma opção minha, né? Continuar. A minha casa vivia cheia de gente, não é fácil ter 1 minuto de fama. Para mim não é muito confortável. Algumas pessoas não perdem, né, 1 minuto de fama. Eu fazia de tudo para perder, né? O meu portão vivia cheio de pessoas, era muito difícil ir para a escola, né? Há pessoas que projetam em você, né? Fazem uma projeção positiva, outros negativa. Pessoas que gostam de você sem precedente e outras pessoas não gostam de você sem precedentes. Então é muito complicado. Confundem você, Lúcia, com a Maica, né? Então confundem, né, muitas coisas e não é fácil lidar com isso. Eu imagino o que o cantor realmente, o Michael, passou com esse tipo de vida, né? Então eu acho que é isso, pessoal, porque eu acho que vocês nunca me viram falar, né? Na televisão, era sempre, eu chegava, dançava, o Barros me cumprimentava e eu quase não falava, muito pouquinho falava, né? Também pedia para ele não falar muito comigo, porque eu era muito tímida, né? E sei lá, não ia saber bem o que falar, né? Então, meu pai me dando umas dicas, fala isso, fala aquilo, né? Eu na hora não vinha, né, na cabeça, né? Eu não era uma artista experiente, né? Eu era uma menina de 14 anos que era cover do Michael Jackson, que sempre admirou o Michael Jackson desde a sua infância e eu acho que é um artista completo e que merece ter a posição que tem e ser lembrado, né? Então, eu espero que vocês curtam esse vídeo que eu fiz para vocês, pessoas que comentam os meus vídeos, né? Pessoas que comentam meus vídeos e que me procuram muitas vezes pelos Googles da vida, né? Ou pelo YouTube e que me acharam, né?
Os vídeos que foram postados foram os únicos que sobraram, porque eu acho que vocês lembram, a TV Record teve um incêndio, muito do material ali foi perdido, mas o Alencarzinho, eu agradeço o Alencarzinho por ter guardado aí alguns programas e me passado, e foi aí postado no YouTube. E eu agradeço a todos vocês pelas postagens e por lembrarem de mim. É muito bom ser lembrado assim, tá bom? Por uma coisa boa, né? Então, beijo para todos, muito obrigado a vocês que postaram os comentários e que postariam aí o comentário deste vídeo. Se vocês postarem, que eu espero que postem, eu já de antemão agradeço, tá bom? Um abraço para vocês, beijo para todos que acompanharam essa época, uma época muito divertida, uma época muito boa. Tchau, tchau, beijo a todos.